Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhoras e senhores deputados presentes. Não poderia, no expediente final, deixar de tratar do tema que hoje é o mais importante nesse estado do Rio de Janeiro, que é a crise fiscal que o Estado vive e o pacote das maldades número 3 que o governo quer empurrar goela abaixo no Parlamento Fluminense. Como esta Casa Legislativa fosse carimbadora dos acordos que o Executivo do Estado faz com o Executivo da União. Nós não somos carimbadores de acordos. Somos um poder autônomo, livre, independente, que visa respeitar a Constituição e melhorar a qualidade de vida da população. E é nesse sentido que a bancada do PSDB, composta da minha pessoa, da deputada Lucinha, do deputado Osório e do deputado Silas Bento, nos posicionamos claramente em relação ao pacote de maldades número 3. Primeiro, afirmando que o PSDB e a sua bancada regional do Estado do Rio de Janeiro tem proposta concreta para que o Estado saia do buraco sem necessariamente vender a SEDAI, endividar mais o Estado e punir o conjunto dos funcionários públicos e a população fluminense, principalmente a menos favorecida. Se não vejamos de onde pode vir os recursos, primeiro, da revisão da metodologia de cálculo dos royalties da participação especial sobre petróleo, que já está em final de decisão e ocorrerá até 1º de março desse ano. Nos renderá, a preços de 2015, mais R$ 1 bilhão por ano. Revisão da metodologia de cálculo dos royalties sobre o preço do gás, que nos renderá até o final do ano, se assim for revisto, mais R$ 900 milhões ano. Todos os anos, não é receita esporádica. Colocar na mesa de negociação a retroação desse novo patamar nos últimos 5 anos, como a legislação permite. Somando os dois parâmetros, é um tema de R$ 9,5 bilhões por ano. Rever os benefícios fiscais concedidos, porque muitos deles, a contrapartida empresarial não está sendo honrada. Isto, no mínimo, bota no caixa do Estado mais R$ 1 bilhão por ano. Fazer com que a nossa Procuradoria, que já está trabalhando na matéria, dê todo o afinco possível para que o Tribunal de Justiça possa cassar as liminares, dado a CIRJ e a FEComércio, no sentido do Estado cobrar a parte devida ao Estado pelo setor empresarial que recebeu benefício fiscal com renúncia de receita, relativo ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal, previsto no acordo, no convênio CONFAS,
como manda a Constituição Federal, assinado por 27 secretários de Estado do Brasil inteiro. Isto nos dá cerca de mais 400 milhões de reais por ano. Em vez do governador ficar procurando ministro do STF para tentar emplacar o pacote, falar com os mesmos ministros do STF para garantir em suas decisões a constitucionalidade da taxa de fiscalização ambiental sobre petróleo e gás aprovado por esta Casa no ano de 2015 por proposta de 7 parlamentares e aprovado por unanimidade, que representa uma receita de 1,6 bilhão de reais por ano. O mesmo procedimento em relação à taxa de fiscalização ambiental sobre a produção de energia elétrica, produzida pelas termoelétricas, pelas hidroelétricas. Isto nos dá cerca de 300 milhões de reais por ano. Está aí, senhora presidente, direitos do Estado do Rio de Janeiro, e não política de pires na mão. Volume de recursos muito superior a esse pacote da maldade número 3. Este é o caminho de aumentar a receita, associado à redução de despesa, e não reduzir as secretarias para 12 e depois aumentar para 18 a título de fazer acordos para conseguir votos aqui no parlamento a favor do pacote das maldades. E queria sinalizar aí, exatamente, deputado Waldeck, porque sempre nos perguntam, se não fizer isso, qual é a saída? Nós temos a saída. E muito desses tópicos nós estamos falando aqui, em nome do PSDB, transcende o PSDB. Muitos projetos foram criados por diversos partidos políticos. E aqui não citei mais 2 que precisam ser incluídos. Projeto de decreto legislativo, de autoria do deputado André Siciliano, de dezembro do ano passado, nos quais nós desconstituímos o decreto do governador que regulamentava o decreto federal do Repetro, que só em 2014 levou do Estado do Rio de Janeiro de benefício 3,2 bilhões de reais. E o Comperj está parado e a indústria naval totalmente desmobilizada. E ainda, senhora presidente, se puxar pela minha memória, vou lembrar muito mais. Mas, por último, há de lembrar do deputado Waldeck. Um ano retrasado, final de ano, esta Casa recebeu o projeto de lei do ITD, Imposto de Transmissão sobre Doação. E nós travamos no Colégio de Líderes, junto com o PSOL, que nós queríamos, e a deputada Lucinha muito lutou por isso, queríamos alíquotas nos moldes do imposto de renda, progressiva, para que pagasse mais quem fizesse operações de maior monta, acima de 1 bilhão de reais. E lá queríamos a alíquota de 8 e abaixo de 200 isentar. A Secretaria de Fazenda não quis de jeito nenhum, porque disse que nós iríamos perder receita, porque os recursos iriam para outro estado, principalmente São Paulo e Espírito Santo, onde as empresas
lá inscreveriam os seus ativos. E agora colocam esse aumento de alíquota no termo de acordo do Estado com a União. Para concluir... Vou concluir, senhora presidente. Então, quando a gente é contra esse pacote, nós estamos apresentando alternativas concretas. Muitas dessas alternativas nós colocamos no orçamento de 2017, está lá no artigo 4º. O ano passado, fizemos um longo ofício sobre esse tema e encaminhamos ao secretário de Fazenda. Então, não é como, às vezes, alguns parlamentares do governo colocam. Nós não somos oposição por oposição. Nós somos oposição em relação àquilo que é muito ruim para o Estado, que é esse pacote. Mas nós temos uma alternativa viável para reconstruir o Estado do Rio de Janeiro, tirar desse buraco que este governo atual meteu o Estado do Rio de Janeiro. Muito obrigado, senhora presidente.